o que da minha experiência como arquiteta, urbanista, da cidade do Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, eu sou arquiteta da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas trabalhei no BNH, eu sou bastante antiga, no BNH, na Caixa Econômica, na Prefeitura, na Câmara Municipal, e tudo, o que me movimentou para, inclusive, escolher a minha área foi sempre a questão da moradia. Quando eu escolhi arquitetura, era porque me mexia muito comigo o fato de ter todo verão aquele monte de pessoas que perdiam a casa e que iam embora, que aquilo era cíclico, e na minha cabeça, naquele momento, eu virando arquiteta, eu poderia achar uma solução arquitetônica barata que permitisse que os pobres tivessem acesso a uma moradia decente. E aí, nesse sentido, a luta pela moradia sempre me movimentou. Então, por isso, com a oportunidade que eu tive, fui parar no BNH, depois fui para a Caixa Econômica, mudei de área. Mas depois que eu entrei na prefeitura, eu falei, aqui que eu vou atuar. Porque aí eu tinha feito um concurso público, eu estava no Estado e eu estava vivendo um momento importante, que era o momento de redemocratização do país. Que eu fiz o concurso em 88, entrei na prefeitura em 89, de cara, logo em 90, começamos a discutir plano diretor, tudo na legislação pós-constitucional. E aí ainda tinha uma expectativa, ainda tinha um resto de expectativa de que, através do Estado, poderia-se utilizar instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. E eu já caí fazendo legislação. Então, participei do grupo de discussão do plano diretor. O plano diretor no Rio de Janeiro foi considerado o mais avançado, virou referência no país inteiro, né? E em 93 entra César Maia e muda totalmente o rumo da discussão, da possibilidade de você implementar uma gestão democrática na cidade. Então, parecia que era porque ele estava entrando, né? De fato, depois, quando a gente vai estudar, quando você vai vendo que fiquei lá 4 anos e em 96 eu já não sabia que eu não tinha mais saída ali, porque chute, pé na porta. O secretário Conde, que depois virou prefeito, dizia, não sei por que vocês acreditam em planejamento, né? Planejamento serve para quê? Né? E eu ainda acreditava em planejamento. Achava que era possível aquele movimento de reforma urbana. Aquilo era uma bandeira importante. E fui para o Legislativo, trabalhei no mandato cedida pelo município, no mandato do vereador Leomar Coelho, que era PT, foi para o PSOL, ali coordenando a equipe da política urbana. Fizemos um trabalho com o movimento lá pelo fórum do plano diretor, muita gente daqui participou, e era um fórum que se reuniu, existiu durante 12 anos, se reunia uma vez por semana, não tinha nem férias nem nada, porque era um fórum de resistência. E aí, dentro desse fórum, à medida que a luta pela terra na cidade foi se acirrando, foi mudando o perfil. No início era um perfil de classe média, Zona Sul, lutando pelo plano diretor, pela legislação, e de 2005 em diante teve uma mudança enorme e foi movimento de ocupação, e a classe média saiu. O presidente da Associação de Moradores de Classe Média saíram e virou muita gente de ocupação, principalmente as ocupações do centro, e movimentos de resistência, de luta por moradia. E apesar de toda aquela resistência, de toda aquela politização que a gente conseguia, e não conseguia mudar nada na legislação, assim, o meu movimento foi tentar entender, porque mesmo presente na militância, não era possível a gente conduzir. Será que as pessoas não percebiam que 20 anos após a Constituição a gente não conseguia implementar aqueles instrumentos, que devia ter alguma outra explicação, né? Então, para me entender nesse processo, eu fiz especialização em planejamento urbano, fiz mestrado em Direito da Cidade, para entender como é que é essa cerca jurídica da terra, né, como é que é essa produção da cidade legal e informal. E
e fui para o doutorado, porque eu continuava sem uma explicação por que o movimento, em vez de pensar por que esses instrumentos não estavam sendo regulamentados, continuava insistindo em dizer que aqueles instrumentos, se fossem regulamentados, mudava tudo. E aí, assim, era uma questão de muito mais da subjetividade dos movimentos, né, da luta, da nossa forma de ser sujeito nessa sociedade que me impedia. Para mim, estava muito claro. E como isso é muito complexo, é para falar do Rio de Janeiro, assim, eu vou centrar nessas perguntas básicas que a Sheila e a Cláudia me passaram para conduzir, e dali eu falo alguma coisa, eu queria até imprimir isso que vai aparecer aqui, é mais ou menos o princípios, quais são os pressupostos do que eu estou tomando para poder discutir essa questão tão complexa que é a questão urbana e que é a disputa pela terra urbana, só para despertar o interesse e suscitar questões que talvez nas questões seja mais interessante a gente conversar. Nessa primeira pergunta, que é quem são os do Rio de Janeiro, existem livros. Eu esqueci. Lá atrás tem uns livros, nessa mochila preta aí atrás, a última lá, que contam muito bem a história do Rio de Janeiro, a história dos planos urbanísticos, como é que foi feita a evolução urbana. Esse quadro é meu, eu ganhei de presente. Pode trazer, não é só para ninguém achar que é dele. Mas, espera aí. Aqui eu até fiz isso. Urbanismo no Brasil, de 895 a 965. Isso é um livro interessante que mostra a evolução urbana, como é que é o processo, o que é o planejamento urbano e urbanismo em várias capitais. E aqui tem um capítulo sobre o Rio de Janeiro. Tem esse livro aqui, que é Planejamento Urbano e Ideologia. A Vera Rezende, ela é professora da UF, mas ela, na época, trabalhava na prefeitura, e a tese dela de doutorado, ela comparava todos os planos diretores do Rio de Janeiro. Só não o de 92, o plano diretor. Isso aqui é antes do plano diretor pós-Constituição. Então, é interessante que fica bem claro como é que, desde sempre, essa lógica de planejamento elitizado, como é que a cidade é formada, como é que a legislação ela é usada para dizer qual é a classe social que vai morar aqui ou ali, né? E tem também o livro Evolução Urbana, do Maurício Abreu, tem Os Donos do Rio, da Fânia Friedman, que é um livro muito interessante. Mas, assim, na realidade, não me interessa muito a gente entender, pelo menos na perspectiva que eu acho que existe aqui nesse grupo, quem são os donos da terra. Interessa como que essa terra ela está disponibilizada para... Ih, o que aconteceu? Tem que ficar aqui mexendo, né? Senão... Que isso? Então, como é que essa terra ela se disponibiliza, né? Como é que o Estado disponibiliza ela? Como é que ela está disponibilizada para fazer o planejamento, né? Na realidade, o que eu acho que interessa compreender, que isso aqui também não é uma coisa só do Rio de Janeiro, e isso é uma coisa que assim, interessa a gente compreender como é que é esse modo de produção capitalista da cidade. Porque a gente não está falando só, né, do Rio de Janeiro, mas assim, a cerca jurídica da terra, como é que as cercas jurídicas são a lei e os juízes e os agentes do direito que estão ali para dizer que a lei é assim, então que isso não pode, né? Isso é a cerca jurídica. E o Baldez, inclusive, chama de cerca viva a cerca jurídica, que são as leis, cerca viva, que são os juízes, né? Todos os advogados, todos os agentes do direito que estão aí espalhados pelo Estado, porque eles dão o limite. Isso não pode, porque então você está fora da lei, mas a lei é uma abstração. Então, como é que a legislação é usada para fazer essa cerca jurídica? Como é que ela separa formal do informal, legal do ilegal, e como é que ela é utilizada, a legislação, para legalizar o que é ilegal, desde que você pague por isso, né? Que isso
Quem já ouviu, quem mora no Rio de Janeiro, sabe que de vez em quando tem uma legislação de mais-valia, que é exatamente quem construiu alguma coisa que está fora da legislação, se pagar aquilo ali mesmo ilegal perante a legislação, fica legalizado e você não é mais. Então, assim, isso é mais uma legislação excludente. Então, o problema não é que não pode porque aquilo ali vai atrapalhar, vai ser ruim para a cidade. Não pode porque você não tem dinheiro para pagar. Se você tiver dinheiro, você compra a sua legalidade. Então, essa separação, ela é muito clara. Então, instrumentos como a cerca jurídica da terra, a segurança pública, a legislação urbanística e ambiental e o planejamento, eles são apenas instrumentos que o Estado detém para legitimar os interesses do mercado. Quer dizer, isso é um pressuposto que eu estou dizendo aqui, a gente não vai aprofundar agora. Mas mercado e Estado não tem diferença. E aí posso até dar o exemplo de como é que isso acontece hoje, lá na Prefeitura, na Secretaria de Urbanismo, que é o exemplo que eu dou, porque trabalho lá, né? Então, assim, fácil de deixar claro e não ter expectativa de que tem gente lá, planejadores urbanos pensando na cidade para o bem, existe uma técnica ascética que tem um projeto legal e que aí os mauzinhos, os capitalistas vão lá e não deixam. Não é assim, né? Então, a legislação ela é feita para isso. Um exemplo disso é o projeto da zona portuária, né, o caso da Vila Autódromo, da Vila das Torres, da Vila Recreio e da Vila Avunia. Eu trouxe aqui dois quadros, duas imagens, que quem fez foi o... Aqui, ó. Isso aqui, ó, é Vila Harmonia. Jorge conhece bem. Quem mora ali no Recreio conhece bem. A Vila Harmonia, ela estava aqui até dezembro de 2010. E aí inventaram a Transoeste, né, e disseram que eles tinham que sair porque precisava de ser executada, essa obra era fundamental para as Olimpíadas, para tudo mais. E eles foram removidos do dia para a noite de uma forma brutal, tanto eles quanto um monte de favelas que tem para cá, como aqui para frente estava a Restinga, a Vila Recreio, que é para o lado de cá, que é onde o companheiro Jorge morava, né? Quem acompanha a história do Jorge conhece bem o que ele passou, mas, na realidade, a justificativa que tirou eles é porque era uma via muito importante para a cidade. E, na realidade, depois de executada, o próprio projeto era isso. Preste atenção que a via passa aqui. A comunidade está aqui. Ela não foi atingida, tá? Mas eles tinham que sair, porque essa via ela foi feita para valorizar essa região para o mercado imobiliário. Então, tá vendo? Percebe muito claro, a via não pega, em hipótese alguma, a comunidade, mas a comunidade tem que sair. Isso acontece com a Vila Autódromo também, né? A Vila Autódromo, hoje em dia, está lá num lugar que já teve vários motivos para sair e continua arrumando motivos, eles fazem resistência e eles continuam arrumando motivo. A Providência, o Morro da Providência também é um exemplo, né? E, na realidade, a grande motivação que dão para essas remoções acontecerem, hoje em dia, o mote que, no meu entendimento, engessa um pouco o movimento, é o mote da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Porque não é de bom tom, né? Fica feio você dizer que é contra as Olimpíadas e contra a Copa, porque eles são apenas um grande negócio. Esses grandes eventos são apenas grandes negócios. Na realidade, ele não traz nenhum benefício. E, na realidade, se é para trazer, tem recursos disponíveis, vão ser aplicados, vamos então arrumar a casa, vamos aproveitar que vai ter as Olimpíadas. A legislação manda, né, diz que só pode fazer isso, tem recurso para ser aplicado, a população tem que participar. E isso não acontece. Não acontece porque essas populações elas estão ali, ocupam áreas, isso é histórico, ocupam áreas que não são de interesse do capital. Quando passa a ser, elas têm que sair. Então, por isso que elas não podem ser legalizadas e por isso que, mesmo legalizadas, como é o caso da Vila Autódromo, a Vila Autódromo tem uma luta antiga. Nos anos 80, a Vila Autódromo
conseguiu, e no início da década de 90, ainda conseguiu ter a concessão de uso. Então, eles têm a posse, concessão por 99 anos, para ser renovável mais 100 anos, se fosse o caso. Eles conseguiram, na luta, no início acho que foi 2004, ser reconhecido como área de especial interesse social. Então, eles urbanisticamente estão reconhecidos, porque a prefeitura tinha uma ação na justiça para dizer que eles estavam ali contra a legislação urbanística, por isso que tinham que sair. Então, a legislação, ela é usada quando interessa. Então, eu estou dizendo isso porque a luta jurídica e a luta por legislação que nos deixe mais tranquilos, ela não pode ser meta, nem ser o eixo de uma disputa, de uma luta libertadora e emancipatória, né? Porque você enquadra na lei e aí não tem jeito, está ali. E a lei é uma abstração, a igualdade jurídica não existe. Então, o capitalismo cria expectativas e a lei serve para isso, serve para dizer que se você está na lei se obedece, né? Então, o povo pobre fica simbolicamente coagido a se sentir que está infringindo a lei, então não luta por seus direitos. Não tem essa compreensão do direito que está na Constituição, que está no Estatuto da Cidade, que está no Plano Diretor, que está na nossa lei orgânica, né? E que está dentro de si, que não é nenhuma lei, não é nenhum juiz que vai dizer que direito que eu tenho, né? Então, as lutas sociais demonstram que a resistência é importante, que ela só se vai se virar um sujeito político coletivo se tiver essa compreensão. Não é ninguém de fora, não é nenhum... os apoiadores são muito importantes, mas não é ninguém de fora que vai dizer, que vai dar esse sentimento que o André tem e trouxe aqui, né? Que ele mesmo falou muito bem, isso é quem está ali dentro que vive e que sabe. Então, é isso, essa compreensão, ela é muito importante. Por isso que essa pergunta sobre a terra, eu acho que estudar, dar boas teses, estudar por que nós temos essa injustiça na cidade, né? Essa distribuição tão desigual do território de uma comunidade que é no subúrbio, por que tem esse movimento todo. A gente não pode ser levado a entrar nesse jogo, né? Então, a segunda pergunta, que é, qual é o espaço destinado aos pobres do Rio de Janeiro? Eu estou falando isso porque a gente tem que pensar essa nossa realidade, como eu estava falando aqui de manhã, a gente tem que pensar esse tempo, diferente, ele tem uma particularidade que não repete o passado, né? Para tentar me responder isso, eu trouxe aqui o conceito de sem propriedade, da Elisete Menegatti, que ela usa isso, usando o conceito de classe não proprietária, de Engels, porque o sem propriedade é aquele que se contrapõe ao proprietário moderno, que é o outro, né? É o excluído do espaço privado, do espaço público, tanto do urbano quanto do rural. Então, assim, a Elisete, ela desenvolve esse conceito que, assim, a propriedade moderna criou o sem propriedade. E são todos esses que não têm acesso, que são os sujeitos monetários, que não podem acessar o mercado, porque uma moradia é um bem muito caro, né? Não pode acessar esse bem e ficam rotulados dessa forma. Então, e tem uma diferença interessante, que é diferente no capitalismo hoje e na antiguidade. Antes, o escravo, né, tinha um senhor. Você não tinha a sua moradia, mas você tinha um lugar para morar, você tinha que obedecer. Hoje, não, você é um vagabundo, né? O cara que não tem essa condição de ter a sua propriedade, você é uma pessoa que não se insere em lugar algum. Então, você vive dessa forma, você não pode se regularizar, o seu direito não é reconhecido nem quando tem a lei, como é o caso do Vila Autódromo, tem tudo a seu favor, mas você é pobre, você está limitado a possibilidade do seu acesso ao mercado.
né, essa sociedade sistêmica, horrível, que tem a característica de ampliar sempre os seus territórios e de inserir todos no mercado, mas excluindo, né, coloca essa condição, cria essa expectativa, mas que é impossível. Nem todos, neste modo de produção capitalista, né, podem ser incluídos. Então, este modo ele exclui. É uma sociedade sistêmica cruel a esse ponto. Então, a gente tem que começar a pensar, questionar como é que a gente pensa e né, que tinham ainda uma perspectiva de que nós íamos virar modernos, que a gente podia virar, né, atingir a civilização, ficar igual à Europa. Hoje, a gente está vendo, né, no momento hoje, no processo histórico que a gente tem que analisar qualquer situação, né, o materialismo histórico, a gente não pode analisar o hoje sem pensar que isso faz parte do processo histórico. Então, neste momento do capitalismo, da crise estrutural, de desemprego que não tem retorno com a revolução tecnológica. Não dá para a gente ter mais expectativa, porque ser aquilo que a civilização, que a Europa, né, que os países centrais foram e criaram a expectativa, lá, de fato, houve um estado de bem-estar, não existe mais possibilidade de ter um estado de bem-estar. Então, a gente não pode tentar consertar isso, a gente tem que ter essa compreensão que essa sociedade, ela pressupõe a exclusão. E exclusão desta sociedade pressupõe você estar fora dela e à medida que não temos mais espaços, territórios para se ampliar, à medida que os mercados estão todos apropriados, a política de segurança passa a ser o norte, né? E aí daí as UPPs, daí a violência, daí chegar na favela e ter tiro, né, bala perdida, como o outro falou, né, daí ter esse desrespeito e essa violência toda, porque não tem nenhuma expectativa. Por que quando ocuparam o Alemão e aquele monte de jovens, né, de bermuda, sem camiseta, correndo daquele jeito, estava passando aquilo ao vivo e a classe média e quem estava vendo na televisão, eu ouvi gente que não é nem gente, né, não é gente ruim, né, gente da família, amigos, falando assim, mas por que a Globo estava filmando se não podia matar todo mundo, entendeu? Né? Por que quem está nessa luta, na luta pela terra, é considerado como velhaco, como esperto? Né? Por que não se coloca, porque aquele é o outro, eu nunca vou ficar nessa situação. Né? Nós vivemos numa sociedade de valores, meritocracia é como se eu estou aqui porque eu mereço. Né? Não é porque aquele ali não quer saber de nada, não quer saber, vai dar uma roupa para lavar. Não é? A gente ouve coisas absurdas, nós estamos vivendo fica difícil você contra-argumentar, mas essa necessidade que a gente tem de quem está no movimento não é nem culpar. Né? As pessoas vão para a praia e não vêm para cá. Né? A gente tem que... Essa particularidade desse tempo, essa crueldade, essa perversidade do sistema que nos faz só, o que tem valor é o que tem... pegar dinheiro e transformar em mais dinheiro, esse horizonte limitado que é o capitalismo hoje, no seu limite lógico. O que eu estou dizendo é que eu considero tudo isso aqui dentro de uma perspectiva que nós estamos no limite lógico do capitalismo. Não tem alternativa. Isso, pois é. Aí você vê um problema, mata, né? É isso, né? Matar, não tem um problema tão grande, eu não sei o que fazer. O que a gente faz com esse monte de pobre? Fica ameaçando a mim, né? Eu ainda não estou naquela situação. Né? Então, nós estamos num limite que estava falando no almoço, conversando, assim, a perspectiva é barbárie. Não, a perspectiva não é barbárie, nós já vivemos a barbárie. A gente que é militante vive a barbárie, não tem perspectiva.
Então, se a gente tiver essa compreensão, a gente vai começar a pensar como é que a gente vai, né, mudar, como é que a gente pode, nesta realidade, ser criativo o suficiente para fazer uma atividade antissistêmica. Como é que faz? Estou querendo construir junto, entendeu? Eu sei que a perspectiva é o comunismo, né? Porque é um sujeito político coletivo comum que discute. Acho que a gente tem que inserir nas nossas discussões o modo de produção, né? A gente não pode encarar que a gente pode melhorar isso daí. As forças produtivas, elas não são neutras, né? Então a gente tem que colocar isso como questão, porque senão a gente, né, é como se a gente tivesse esperança que isso, se é uma sociedade sistêmica que pressupõe a exclusão, e eu não quero ser excluído, então a gente tem que mudar essa sociedade sistêmica. E não é de um dia para a noite, hoje nós temos o socialismo, nós vamos fazer uma revolução. A gente é no nosso dia a dia, é no Favela Não Se Cala, é fazendo esse fórum, que eu acho que quanto mais ampliar, mais a gente tem condição de fazer essas reflexões mais amplas, não ficar discutindo só algum problema, né? Sempre discutir aquele pontual com o geral, porque senão a gente não consegue avançar, a gente fica amarrado. Esse sistema nos leva a ficar fechado e ter essa sensação de que não tem saída. E eu acho que ter essa compreensão de que não há saídas nos leva também a tentar estar com o fundo, né? Quando a gente está no fundo do poço, encontrou o fundo, a gente vai tentar, vai subir. Se enquanto a gente não tiver essa compreensão, acho que a gente vai ficar tentando mudar. E isso, para isso, tem que encarar os problemas. Tem coisas do Estado que, né, tem que ir lá acessar os recursos, não vamos largar dinheiro porque a gente precisa de sobreviver, mas e a luta? Como é que a gente faz? O que a gente faz com esse recurso? Como é que a gente faz para a gente não ficar, ser vítima disso, né? E isso eu acho que é uma reflexão, né, fundamental. Compreensão. A maioria das grandes favelas é na década de 60, né, com a chegada da migração. Isso, exatamente. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu deixei até porque eu queria ter imprimido isso. É que assim, o crescimento, o Mike Davis, assim, quem não leu, leia, né? O Planeta Favela é um livro assim muito importante, porque nos dá essa dimensão, porque a gente que mora no Rio de Janeiro parece que favela sempre foi. Planeta Favela, do Mike Davis. Quatro leem os outros. Então, a Fátima já falou isso na aula passada dela, está repetido e ninguém leu, né? Então, vamos providenciar. Obrigada. Porque esse livro, ele dá uma perspectiva, assim, não é um cara que está falando do Rio de Janeiro, né? E tem um trecho lá que ele fala, olha, o processo de urbano-industrialização do mundo, né, todas as favelas surgiram, a grande parte, né, foi na década de 60. Né? Como aqui no mundo, apesar de ter a favela, registro da favela da Providência, que é ainda do século XIX, o processo de urbano-industrialização do mundo foi na década de 60. Eu, na semana passada mesmo, vi uma foto, eu estava lá no trabalho na prefeitura, estava pesquisando lá uma casa, um casarão de uma viscondessa, não sei das quantas, que era no meio do Complexo Alemão, num lugar chamado Fazendinha. Aí eu fui fazer pesquisa, porque tinha um projeto de tombamento daquilo, uma proposta lá do vereador Raimon, inclusive, que bateu lá na prefeitura para a gente dizer o que achava. Aí eu fui levantar e achei uma foto de 1968. O lugar era bucólico, né? Tinha um morrinho atrás, uma palmeira, uma entrada de palmeiras, lindo, sem nada, tudo assim, uma fazenda. Em 1968, para mim, é muito recente. Para mim, é muito recente. Você vê como que em 68 não tinha nenhuma casinha pobre ali. Era uma fazenda, era uma chácara enorme do subúrbio do Rio de Janeiro.
E hoje é aquela densidade toda do Complexo Alemão do que a gente está falando aqui, né? Então, assim, e não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro. Então, ler o Planeta Favela nos dá essa dimensão de como que a gente faz parte disso e como, quando a gente está lutando contra isso, a gente não está lutando contra o Eduardo Paes, contra o César Maia, contra, não dá para personificar. A gente está lutando contra o sistema e isso, que a gente derruba um, vem outro, né? O sistema produz isso. Você hoje, quem ocupa o governo só pode gerir a crise social, não tem outra coisa. Por isso que eu digo que eu não estou disputando esse Estado, né? A democracia formal é isso aí que está aí, né? Democracia existia lá uma época, na década de 80, no período que a gente sonhava com redemocratização no país, que teríamos gestão democrática, participação social. Tem gente que ainda repete isso, que isso é possível. Se isso se realizasse, poderia ter sido diferente. Mas se isso não se realizou, por quê? É isso que a gente tem que pensar. Pensar no processo histórico. Quais são as mudanças do sistema capitalista da sociedade burguesa hoje? Que isso não foi possível, apesar de ter tanta gente bem intencionada, entendeu? Na década de 60, né, já tinha essa luta e já tinha o problema habitacional lá, mas isso não foi considerado. Foi considerado que aquilo era uma coisa que ia ser passageira. Fala, Vitor. Não é só no Brasil. Eu li uma revista boa esse dia aí, fala de Bombaim, na Índia, uma favela de 2 milhões de habitantes. Em Bombaim, 2 milhões. Na China. Na mesma revista fala que a ONU diz o número de pessoas que passam fome no mundo é 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Bilhão. Quer dizer, o que você está falando? Pois é, ele nesse livro, ele traz todos esses dados que ele pega lá, de dados do Habitat, né? Ele fala que essa população de 100 propriedades urbanas cresce por ano 25 milhões de pessoas, de acordo com um Habitat. Embora este quadro seja assustador, o que Davis denomina de Planeta Favela é resultado de uma história relativamente recente, que é aí que ele dá o exemplo, né? O Morro da Providência tem registro de 1880, mas a maioria das mega favelas cresceu a partir da década de 60. E eu tenho a prova disso em relação ao Complexo Alemão, que é uma favela enorme, que em 68 não tinha uma casinha ali, né? Então, o processo, o sistema, ainda por cima, aqui no Brasil foi muito escondido por conta dos anos da ditadura, né? 68, o que era o país, né? Tinha o AI-5 e só nos anos 80 que a população, já sofrendo muito, já estava num processo de redemocratização super conservadora, que deu a essa democracia formal que a gente tem. É isso, a democracia que a gente pode ter é isso. Então, se a gente ficar lutando, esperando que os instrumentos, as instituições desta democracia nos salve, né, a gente está perdido. É nessa realidade. A gente não estou falando que a gente não tem que contar com os companheiros que estão lá, mas cada vez tem menos companheiros. Aqui no Rio de Janeiro, o último lugarzinho que a gente tinha para recorrer, o fulano, o doutor Leonardo Chaves, era subprocurador do Ministério Público. Ele era uma pessoa que você podia ir lá, que ele entendia, e era uma instituição importante. Nem ele mais está, né? Já saiu a Célia Ravera do ITERJ, já saiu a Maria Lúcia, hoje em dia ela está no NUT, mas completamente, né, sozinha, aquela equipe foi desmobilizada, né? Então, é isso. É só ver como é que são eleitos os presidentes das comissões, da Câmara dos Deputados, da Câmara Municipal, né? O cara dos direitos humanos é esse Feliciano, que foi dito aqui, todas as bobagens que faz. Mas isso é assim, é o sistema que já se garante, e bota nesses lugares quem é que vai, né? Você não vai colocar no galinheiro, não é isso? Para tomar conta das galinhas, raposa. Então, eles botam exatamente a pessoa certa. Na comissão da reforma agrária, botam um ruralista, que não vai deixar passar nada, nenhum projeto de lei importante que vá realmente permitir que seja feita a reforma agrária. Está ali tomando conta. Então, o sistema está fechado desse jeito.
Isso, também acho. Sim. Pois é, isso que você está... Condicionar a base da sociedade, chegando ali. Aqui a gente deve dar um significado romântico à palavra favela. Olha em inglês. Em inglês, assim, não é à toa que favela é slum area, que é sinônimo de estelionato, comércio criminoso, entendeu? É isso. Então... Pois é, isso é uma forma nessa lógica, né? E assim, por isso que quando fala assim, qual é o projeto do Eduardo Paes, né? O projeto do Capital para o Rio de Janeiro. Pois é, mas se não fosse ele, assim, por que hoje a gente vê e se decepcionou, foi uma luta, né? O PT, na década de 70, final de 70, 80, início de 80, né? Que ele foi criado em 80, ele representava uma luta revolucionária, representava, tanto é que mobilizou massas, né? E dentro dessa luta revolucionária, as bandeiras da reforma foram assumidas por isso, mas assim, logo que... a Constituição de 88, a década de 80, ela foi um processo de redemocratização conservador. Tem um livro também muito bom, que é o do Florestan Fernandes, que é Nova República. Ele escreveu em final de 85, e esse livrinho pequenininho eu achei no estante virtual. E ele explica, porque ele estava ali dentro do processo, analisando aquilo que estava acontecendo, e chamando a atenção como que o movimento das diretas já nas ruas do país inteiro chamou a atenção e que os militares se recolheram e fizeram acordos, né, para que tivesse aquele disfarce, aquela coisa, Tancredo Neves e tudo isso que a gente viu, para fazer essa transição conservadora, porque aquele movimento que tinha ali, que podia, né, significar uma transformação e recuperar o que a gente perdeu de possibilidade lá no pré-64, né, que foi o golpe de 64, que, né, matou tanta perspectiva de que nós vivíamos num outro momento do sistema capitalista no mundo, né? Lá a gente tinha uma perspectiva de fato, era considerado como existia um clima pré-revolucionário, né? E hoje não dá para você, não tem perspectiva alguma, né? Então, na década de 80, quando foi feito, a Constituição virou assim, todo mundo, foram lá, os movimentos acabaram virando coletores de assinaturas, de emendas, para as emendas populares. Canalizou a luta para a emenda popular. E o movimento de reforma urbana que saiu nisso, que tinha lá os tais instrumentos que iam fazer o Estado poder intervir na terra, para que a terra fosse utilizada para democratizar e socializar, e não acontecer isso que estava aí, que nós vemos hoje, né? Isso perdeu com o tempo, porque não se realizou, né? Então, a gente tem que olhar a história e aprender com ela e ver por que ela não aconteceu, né? Não foi porque as pessoas que vieram, não foi porque veio o César Maia, e o César Maia... ele realmente representava o capital, ele tinha um papel a cumprir, cumpriu muito bem, né? Porque ele começou a implementar as políticas neoliberais necessárias para o capitalismo nessa situação de crise estrutural e de seus limites lógicos. Então, esse limite faz com que quem assume o governo só possa
fazer o gerenciamento da crise. Por isso, a nossa decepção com os companheiros do PT, entendeu? Não é só uma questão de valor. Tem, né? Tem, porque muita gente podia não estar fazendo isso. Mas tem gente que está lá acreditando, não, que é nesse estado, porque ainda está preso a dogmas, ingênuo, tolo, mas deixou de ser ingênuo, passou a ser tolo. E tolo a gente não pode ser, né? Ingênuo a gente... Então, mesmo com tudo isso, é muito difícil, porque você abandonar as suas convicções. Fala, Vitor. Só frisando, esse é o curso avançado, está claro? Não é pouca coisa. É que está ligadíssimo do que ela falou aqui. É uma aula de uma semana. Uma semana, que falou por 10 minutos. Hoje, a gente tem uma luta muito despolitizada, né? Então, assim, vai ter sempre uma forma da gente fazer uma militância, né? A gente está... Só que, às vezes, a gente fica ali, eu fico com a sensação de que eu estou enxugando gelo, né? Nós vamos lá fazer a resistência na Vila Autódromo, né? Vamos fazer ali e aqui, mas se não tiver essa compreensão que o André está falando, de que isso que está acontecendo na Vila Autódromo, e às vezes por uma questão de proteção, né, nessa lógica individualista, né, a lógica do capital é o indivíduo, né, então a gente, do sistema, não, é o indivíduo, você decide as coisas a partir da sua... É natural, não é isso? Para mim, a historinha que mais me incomoda é aquela história do beija-flor. Eu estou fazendo a minha parte, entendeu? Porque isso, para mim, é uma desgraça. Porque quando cada um faz a sua parte e não conversa com ninguém, entendeu? Dá uma merda danada, né? Pois é, né? Eu faço o que eu penso, dentro do que eu acho que é melhor e acabou. Então, se aquele meleca daquele beija-flor tivesse chamado todos os beija-flores por lá e conseguiram ter apagado o incêndio, né? Sozinho ele não conseguiu nada. Por que é um fogo? Pelo menos apagar o incêndio. Gente, eu precisava de água. Será que arruma um copo? Então, nessa lógica dos valores que essa sociedade sustenta, ela nos prende, entendeu? Então, a gente precisa de ter essa... tá sempre com essa perspectiva ali, ó. A gente tem essa percepção, nos ajuda a pensar o que está ali na conversa do primeiro. Tem um conselho não sei o quê. Tem... o André falou alguma coisa assim, eu detesto, o movimento da Associação de Moradores era um movimento importante para a luta, mas isso lá na década de 60. Hoje não é mais, porque o sistema já se apropriou dessa estrutura e tenta fazer crer que a única forma de você ser representado, muitas vezes só aceita se for da associação, entendeu? Se vai chamar para formar algum conselho, só chama se for da associação, porque aquela associação está cooptada. Apareceu uma mensagem, acho que ontem mesmo, eu recebi na rede, acho que saiu de algum jornal, que todas as associações de moradores maior parte são do PMDB. São do PMDB, exatamente. Todos que têm um PP são do PMDB, lógico. E é por isso a dificuldade de trabalhar na Babilônia, no Santa Marta, lá no Tabajaras, entendeu? Porque está tudo controlado e eles estão lá tranquilizando os moradores. Não, está tudo tranquilo, né? E vendendo a ideia de que, não, tem obra. Eles vão, se vocês reclamarem, não vai trazer obra. Foda-se a obra, né? Se a obra não me interessa, para que eu quero uma meleca de um teleférico, entendeu? Aquele teleférico é para levar turista lá para cima. É para isso. A favela da Providência é um absurdo, né? E não tem nada a ver o que é a Providência. Eles gostam muito de dizer que é mega eventos, né? Que são os mega eventos, que são as Olimpíadas e a Copa que justificam tudo isso, e você não pode reclamar porque o esporte é uma coisa legal para todo mundo, né? Desde quando a Providência tem a ver com isso? Há quantos anos a gente já escuta o projeto do Porto como a âncora, desde o César Maia, lá em 2002...
já era o Sirquim, já era o retorno do César Maia, tinha lá uma discussão que o porto não servia mais, que tinha que mudar o porto, porque ali não cabia mais o calado daqueles navios, que tinha aquele porto não servia mais para nada, para o comércio de hoje, que tinha que levar o porto lá para Sepetiba. Fizeram aquilo e o porto daqui continua em vigor, com um vigor enorme. Hoje em dia você vê, né, prédios enormes só de containers, com um monte de mercadorias. O mundo é só isso, né? Você, né, bombardeado com um monte de mercadorias que você tem que fazer. Então, o seu horizonte é pensar o que, que você vai ter. E você fica nessa maluquice e fica vivendo em torno disso, né? Então, essa coisa, a gente nos prende, nos aliena, nos cega e a gente não consegue perceber. Se a gente tem a perspectiva de transformação, não adianta ficar com raiva, ficar fazendo catarse. Adianta, porque isso é importante. Mas a gente tem que ver, esta é a realidade. Se ela está aí há tanto tempo, esta é a realidade. O que, que a gente faz com essa realidade, né? É isso. Então, ter essa percepção, a gente vai tentar começar, olha, não podemos ir mais naquele lugar ali, né? Aquele conselho. Tem uma reunião de um conselho, não sei o quê, mas é melhor participar do que nada. Para que a gente vai perder tempo com isso? Vai lá, vai pegar um abaixo-assinado, fazer o quê com o abaixo-assinado? Né? Quando a gente joga a energia em algum movimento, alguma ação do movimento, aquilo tem que retornar com um processo cognitivo do que aquilo gerou, porque aquilo não pode se repetir, né? Fazer passeata, fazer isso e aquilo, se não tiver essa compreensão do que está servindo, vai estar servindo a mesma coisa. A gente daqui a pouco está discutindo aqui quem é que vai se candidatar na próxima eleição, porque a gente tem que disputar isso aí e a gente vai reproduzir. Vai chegar lá, não vai conseguir fazer nada. Então, a gente tem que ter essas fissuras na nossa discussão, separar sobrevivência com isso aqui, para não sair muito do rumo. Tem que ir, tá bom, a gente apoia, mas não pode perder o norte, né? Da sobrevivência? O André. Isso que você está falando é fazer política. Entendeu? Assim, nós vivemos num momento de pós-política. Hoje em dia não tem mais diferença entre esquerda e direita, praticamente, né? Porque assume... Eu sou esquerda, sei que tem diferença. Eu também sei que tem, mas assim, quando o governo assume o poder, pode ser esquerda e pode ser direita, vão fazer a mesma coisa, porque... Sim, mas eu estou me colocando como companheira, como parte desse povo que quer mudar, entendeu? Olha só, eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que assim, a gente não pode ter como horizonte esta sociedade capitalista, entendeu? É isso. Fazer política é isso. Politizar a discussão, politizar a eleição, é você discutir politicamente...
de cidade, de tudo, né? É discutir as coisas politicamente. Mas como você não pode discutir a economia, porque quem está no governo só pode gerenciar aquilo que está ali, porque senão o capital internacional não vem, essa necessidade de fazer essa limpeza é para dizer para o mercado internacional que aqui está ótimo para os negócios. E deve estar mesmo, né? Porque a crise enorme nos países centrais, eles estão vindo todos para cá, porque esse é o objetivo do movimento hoje, em relação, por exemplo, às comunidades, de criar números de remoções, é para justificar números de unidades a serem construídas. Para a construção civil, Minha Casa Minha Vida foi uma maravilha, foi a salvação, né? Então, a construção... E isso aí, você chega e diz assim, morar carioca serve para fazer projeto, chega lá e diz, aqui vai sair 1.000 famílias, aqui vai sair 2.000, assim, os números são esses, 800, aí já justifica o governo, né, já que o projeto Minha Casa Minha Vida para 0 a 3 é assim, o cara não gasta nada, recebe dinheiro limpo e constrói as unidades bem ruins, bem longe, e recebe o dinheiro limpinho. E todo mundo de 6 a 10, de 3 a 10 salários tem acesso a crédito. Todo mundo tem crédito, ninguém tem dinheiro. Né? Mas vai ter um momento que isso aí vai entrar, não vai demorar muito. Né? Então, enquanto tiver dinheiro injetando, tudo bem. Mas a gente tem que estar com essa consciência, entendeu? Senão ele depois vai ficar espantado. É isso que a gente tem que começar a amadurecer e discutir entre a gente, para não cair no canto da sereia. Tá bom. Quais são os projetos de quem está defendendo um, quem está defendendo outro? E como a gente pode, cada um no seu lugar, na sua escola, no seu lugar, puxar isso para aglutinar, entendeu? Aglutinar força em torno de um projeto que, como você diz, tem a perspectiva da superação da sociedade capitalista. Que passo isso para a universidade? Quisera eu ter essa capacidade de dar direção. Eu estava abrindo uma igreja, né? Mas o que eu... Não, mas a gente não adianta matar o Eike Batista, entendeu? Porque estaria tudo resolvido. Ele vai morrer, vem outro, porque entendeu? Não é isso. Não pode personificar, a gente não pode matar todos que virão, quem tiver no governo vai fazer a mesma coisa e o sistema leva a isso, vai vir outro que vai tomar o lugar. A gente tem que botar isso na discussão, senão só discute o social. Lógico. Exatamente. A política é necessária para a expectativa da humanidade. A gente precisa fazer política. E política é isso aqui, né? Discutir política é isso aqui, né? Política é diferente, é isso. Lógico. Fala, Julião.
estão usando armas como a comunicação popular, e essa comunicação popular, essa nova maneira de fazer política e atuar, tem que ter como prioridade a organização, 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 como dizia Brizola, e para que a gente esteja difundindo essa ideia de como é que se diz, de formação política, porque o carinha está lá na comunidade, na favela, sem uma consciência crítica da realidade, da luta de classes, então não pode se intimidar de levar o que é o real problema, porque o real problema é que estamos dentro de uma luta de classe, então tem que ter coragem, método e conseguir chegar a essa juventude, a essa molecada da favela, mostrar, e aí, por exemplo, a título de exemplo aqui, para concluir minha fala, a questão eleitoral refletiu um pouco de uma proposta de cidade, tá certo? Duas propostas ali, a proposta governista e a não governista. No nosso caso do Rio de Janeiro, se caracterizou uma oposição de esquerda na figura do Freixo e tal. Agora, eu finalizo dizendo, não acredito que a solução para as coisas está na via eleitoral. No entanto, se esquivar disso, né, de fazer também ali uma luta, seja a solução. Agora, os nossos recursos humanos, disso que é a esquerda hoje, já que é delimitado no Rio de Janeiro, as nossas forças a gente vai concentrar para onde? Para a questão toda eleitoral? Aí, irmão, acabou a luta popular. Nem para a questão jurídica, judicial, entendeu? Então, assim, estabelecer princípio. Tem que tomar cuidado com aquilo que o André falou, de chegar lá e dizer, ficar falando de Trotsky e de Lenin e de dogmas, e que a pessoa não tem nada a ver comigo, está falando de outra coisa. É só falar da realidade, entendeu? E não tem ninguém dono. E se eu chegar e disser, ó, o caminho é esse, aí você vai abrir uma igreja, né? Não é isso. Olha só, a realidade é essa, é dura, como é que a gente supera, entendeu? E pensar em todas, ó, isso aqui é uma armadilha, né? Não vou... Isso! A resposta não está dada, a praxis dessa mudança não está dada. É a humanidade que vai ter que fazer, mas para fazer tem que ter essa percepção de que nós estamos num lugar, no seu limite, que o capitalismo chegou no seu limite, que não adianta a gente ficar fazendo e investir em caminhos que vão dar, né, dourar a pílula. É essa a minha compreensão. Eu acho que, de repente, desconstruir qualquer tipo de pensamento paliativo. Eu acho que o problema hoje dentro do sistema capitalista é que a gente alimenta as ações paliativas. A gente alimenta as iniciativas, os pensamentos, as ideias. E, assim, É aquele negócio do sujeito automático. Entendeu? A lei do valor, assim, ela impõe uma coisa de... a gente tem que responder às exigências imperativas da lógica do valor. E isso a gente leva a isso, porque todo dia você acorda, você tem que fazer o quê? Eu tenho que vender minha força de trabalho, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque, entendeu? Como é que você faz a luta e não entra, né, e deixa esse espaço para reflexão, para fazer política, não reproduz o que diz que política é coisa de alguém, de algum conhecimento, né? Ideologia do saber acadêmico, como se isso não fosse coisa de todo. Política, né, é discussão da realidade e ver como é que a gente enfrenta e muda, né? E tem que discutir aquilo que nos impõe essa injustiça. E por isso tem que discutir o econômico. Senão a gente fica ali discutindo programa social. Eu também quero um dinheirinho de um programa social, mas se você não está discutindo a questão econômica que leva a essa injustiça, essa desigualdade, não adianta. Você vai ficar ali pegando as sobras, né? Então, tem que discutir o econômico. Não há, porque aí eu vejo o discurso de companheiro da reforma urbana dizendo, não há como negar, né, que as Olimpíadas são boas. São boas para quem? Entendeu? Os negócios são bons para quem? Se você não discute, você tem que reconhecer que tem ganho. Ganho o quê?
Uma obra qualquer que o cara faz sem perguntar qual é a necessidade, uma obra que não te interessa, uma obra que vai servir para te expulsar, para fazer o processo de que ele chama de expulsão branca, que é a gentrificação, que é tirar aquelas pessoas dali, porque vai ficar no aperto, vai valorizar aquele imóvel e vai ser expulso dali, vai parar não sei aonde, numa favela longe onde o capital não está interessado. Esse é o único destino. Não tem uma, eu repito, não tem uma remoção que tenha sido feita no Rio de Janeiro que seja justificado por um motivo técnico, assim, impossível de resolver. Não tem nenhuma. Nada do que foi feito. Então, mas essa compreensão tem que estar em quem está lá dentro. Mas as pessoas que moram nessas áreas sabem da sua subcondição. Não chega lá e vem a autoridade, chega e diz: tem que sair, se não sair por bem, vai sair por mal, o trator está chegando e acabou. Entendeu? Como é que vai resistir? Né? Então, é por isso que tem que estar muito mobilizado. Né? Muito mobilizado, e a discussão política do que levou essas pessoas a estar nessa condição, né? O que é essa desigualdade, ela tem que estar dentro de cada um. E não é projeto de academia nenhum que vai resolver. Né? Porque Vila Autódromo está lá, fez o caminho que foi possível, dentro lá, então lá tem a lei, tem a concessão, então tem a regularidade jurídica, tem a regularidade urbanística, porque é área de especial interesse social, né? Tem tudo, né? E aí, mas aí começa a dizer: eu não tenho nem... Aqui não precisa... É uma comunidade pacificada. Quer dizer que se não fosse, se tivesse o tráfico, merecia ser removida, entendeu? Então, a lógica do indivíduo e do sistema leva você... Não, eu não faço parte desse grupo, não. Eu posso ser mantido porque não interessa. Aquilo ali está numa área, está no olho de uma área super valorizada por mudanças na legislação nesses últimos anos, principalmente no pré-pan-americano e agora, que aquilo ali tem que sair. Eles já mudaram 10 mil vezes a justificativa porque tem que sair. Aí quando... Não vão. Agora, tem que resistir porque a crise está aí e o dinheiro vai acabar. Há 2 anos atrás eles diziam que Belém também ia sair. Hoje eles dizem que não vai mais, porque ali Belém já é uma área que não é tão... Belém é uma favela colada ao Engenhão. Não vai ter dinheiro, né? Que ocupava, que era muito maior. Hoje em dia tem um pedacinho... Ali já não é mais área prioritária, porque não vai ser... Não tem tanto esse interesse do mercado. O mercado está no subúrbio, mas ele priorizou Madureira. Acabou do dia para a noite com a Vila das Torres. Não tem mais ninguém para contar história. E ainda vão continuar a Vila das Torres. Agora, quem sabe, quem conhece gente que mora naquela extensão, porque ali tem várias favelas, na continuidade ali do Parque Madureira, pode começar a organizar, porque tem lá, foi criado no dia 1º de janeiro desse ano, no Diário Oficial, um grupo de trabalho para estudar a ampliação do Parque Madureira. Isso significa que as comunidades vão dançar, né? Vão dançar. Então, é isso. Isso aí já deve ser um projeto que ele vai lançar no final, antes dele ser... para ele lançar o sucessor dele, entendeu? Então, está lá, no dia 1º de janeiro, se puder pegar o DO, pode verificar. Foi criado um grupo de trabalho para pegar a expansão do Parque Madureira. Então, naquela direção, todas as comunidades que estão ali vão sumir. Então, tem que ter resistência. E essa necessidade de criar essa expectativa que aqui é bom, tem que limpar a área para vir negócio, então, vai sair. Mas, assim, resistir é importante porque não vai ter dinheiro para tudo isso, né? A crise está lá, está aqui porque aqui tem os negócios. Mas e aí? Aí vão continuar inventando mega eventos até quando? Né? Atrai os mega eventos. Esse ano tem o negócio do Papa, né? Não sei o que, Copa da Confederação e Copa do Mundo, e todo ano tem 1 ou 2 eventos, mas os grandes mega eventos são Copa e Olimpíadas, mas não é por conta disso, isso é só justificativa, é só um motivo para constranger a população a não fazer resistência. Né? É isso. Então, na realidade, é porque tem que limpar a área para o negócio, porque não tem. Quando eu falo de limite lógico, é baseado no Mésaros, é baseado no Harvey, é baseado no próprio Marildo Menegatti, que tem um livro excelente sobre o olho da barbárie e depois do fim do mundo, que fala que a sociedade chegou no seu limite lógico, o capitalismo chegou no seu limite lógico, que já
está no mundo inteiro, não tem mais território, continente para chegar, né? Então, e os mercados estão todos aí. Então, agora, no Rio de Janeiro, o que eu percebo do meu tempo de arquiteta e militante, é que aquelas áreas que foram, na década de 70, ocupadas, 70, 80 e 90, né, que veio com as políticas neoliberais, as favelas incharam muito, elas hoje estão sendo consideradas área para expansão, né? Porque elas estão em áreas valorizadas, essas da Zona Sul não são todas. Por isso está acontecendo esse processo, porque aquilo ali virou uma área de um mercado, mas é um mercado para quem pode pagar. Então, essa coisa de chegar e de regularizar, mesmo que não seja feita a remoção direta, vai se expulsando. Aquilo ali daqui a pouco vira resort, como ele falou, tudo condomínio. Porque tem turismo. O turismo é que circula. O capital especulativo é o que sustenta hoje. Hoje não tem mais... a forma que o capital sobrevive é pela especulação, né? E na cidade a especulação imobiliária. E o turismo é que traz e que circula muito. E a cidade concentra áreas enormes em várias cidades. Centros históricos estão esvaziados do seu conteúdo histórico e viraram espaço para serem ocupados por comércio, por lógica. A única coisa que faz é vender mercadoria, gente. Tem celular de tudo quanto é cor, né? Tem mochila de bolinha, de coisa, tem tudo que você pode imaginar. Não tem uma criação de mercadorias novas, mas tem um exagero de opções da mesma coisa e que cria necessidade que você tem que ter uma, que tem duas, né? Disso que é assim que se acumula, é a acumulação do capital e a especulação em cima disso. Na cidade, o espaço construído ele é fundamental para que se realize isso. Então, a disputa de uma área de favela que já está ocupada, aí digamos assim, o pessoal diz assim, já está perdida mesmo, então agora aquela área linda, maravilhosa, não pode ser ocupada por pobre, tem que ser ocupada, né? É uma área que o mercado vai ocupar. E é por isso que hoje em dia, o instrumento da reforma urbana, eu digo que é uma armadilha. A regularização fundiária é uma armadilha. Quando a gente discutir regularização urbanística e fundiária, que é importante para você ter a posse, a gente tem que discutir na perspectiva de ser propriedade coletiva, minimamente. Porque quando você tem uma favela, imagina, numa área, como ele falou, linda, maravilhosa, de onde ele mora, né? E se cada unidade ali cada um for proprietário da sua unidade, né? O capital, as pessoas que estão ali vão continuar com as dificuldades de desemprego, de limitação, né? Porque são populações pobres, empobrecidas, né? E vai chegar um momento que aquela área vai ficar. Se cada um for proprietário, é muito fácil a pessoa que mora ali ter necessidade de se capitalizar, porque vem alguém e oferece 200 mil, né? Vem alguém, né? E compra cada unidadezinha e aquilo ali vira um resort, vira um condomínio. É assim. Então, a regularização, por isso que é importante a mobilização, a organização. Porque na hora que for fazer a regularização, nós queremos, mas nós queremos que isso aqui seja uma propriedade coletiva. Que aí, para um vender, tem que vender todo mundo. E aí não vai ser tão fácil. Isso ajuda, dá um movimento de organização, entendeu? São formas dessas relações humanas acontecerem e pensar no qual é a armadilha que está sendo criada e de fazer resistência, né? É resistência antissistêmica. É dificílimo também, porque a própria comunidade ela também está imbuída desses valores. Do valor de que eu quero ser propriedade. Eu quero ser proprietário, ué. Por que todo mundo pode e eu não posso? Como é que eu vou ter? Esse é o que é usado, vai ser não, é usado. Então você tem que, por isso que fazer política é discutir isso. O que é regularização? Entendeu? Os instrumentos são bons, são legais, agora eu vou ter minha propriedade. É isso, é para isso que a gente faz a luta, para virar proprietário? Né? Então, isso inserir no mercado é tudo que a gente quis, né? Quando a gente está pensando em movimento, porque senão a gente critica a mercadorização da vida e entra nela sem perceber. Então, essa reflexão, que não é teórica, né? Mas no dia não é tão difícil fazer, nem precisa vir com conceitos marxistas e mais complexos para poder discutir isso, né? Nem precisa falar em lei do valor, que isso é muito complicado.
Mas fala disso, ó, nós vamos perder, né? Aí entra muito o que o professor colocou na parte da manhã, o lance da questão da identidade local, da história, fortalecendo os elos comunitários, coletivistas, entendeu? De dar um sentimento de pertencimento, entendeu? A nossa terra aqui, o nosso lugar, aqui da onde a gente é, pô, nós somos aqui, nós somos uma família, temos uma história, são 100 anos, o André falou disso, quando fala assim, poxa, eu quero que, é de tirar a lágrima dos olhos, tem um sentimento, olha, eu quero que a minha filha brinque aqui na rua, aqui no beco, aqui que eu brinquei, tá ligado? Tem uma história daquela família ali naquele lugar, o cara valoriza a identidade, a vida, o vínculo com aquela localidade. Isso só vai ser possível enquanto sujeito coletivo, né? Individualmente, se a gente entra na lógica, nos valores, né, burgueses, a gente não anda. Uma coisa anda junto com a outra? Sim, então, é isso. Esse tipo de coisa tem que entrar na discussão, na associação de moradores, da forma que vocês estão organizados em qualquer lugar. A associação de moradores vai ver qual o vereador que mora... Não, querido, a associação que você tiver, no onde você movimenta, não precisa ser esta. Esqueci de ser... É oficial. Deixa o Jorge falar que ele está aqui há mais tempo, dedinho em pé. Não pode falar mal da Eu tenho uma certa intimidade com a Fátima, então vou falar uma besteira. Eu sou bem mais louco que Fátima. Isso é loucura para um pouco mais fora, né? Bem mais louco que ela. Eu já falei lá atrás aqui que tinha que se construir a moradia popular, pelo menos. Eu senti uma falta disso que você está falando tremenda. Quando eu vi aquelas pessoas vulgarem, né? No dia que eu vou à minha casa, eu não chorei. Chorei antes quando eu for aquela casa que as pessoas têm uma coisa. Mais 3 ou 4, então, eu senti ali, não sei nem te explicar o que eu quero. Eu acho que a moradia popular tinha que ser bem pública. Sei lá, não sei como é que é isso, mas o cara morou aqui dentro, até quando filho, seja nordestino que vai embora, seja a filha do André, sei lá quem, a filha da filha do André, mas nunca eu posso ver o livro. Ele não é bom, eu não sou bom, é assim. Tipo a praia, eu vou na praia, você não foi na universidade estudar? Mas você não trouxe ela para casa, você não é dona dela, mas você gosta dela, você... Entendeu? Não sei como é que é isso, mas eu fiquei ali preocupada com a casa assim. Entendeu? Entendeu ou não? Mas isso é uma propriedade coletiva, que é para garantir o direito do morador que não... Lógico, não é de louco. Eu acho essa ideia idealmente fantástica. Seria a terra de Nárnia, a terra do mundo. Mas assim, na prática, não estou pensando nisso também. Você está falando alto, né? Está pensando alto. Mas eu acho que seria fantástico. Mas assim, quem vai fazer isso? Quem vai cuidar? Se não é público, se não é do indivíduo, quem cuida? Seria o público, seria. Quem vai cuidar? Vai ter um regulamento, uma regularização para isso, tá? Mas tem um monte de regularização aí hoje dos patrimônios públicos, a gente vê Essa é a forma, a praxis disso a gente tem que inventar. Mas a gente não está aqui para discutir só a propriedade, né? A posse da moradia, né? São todas essas condições que envolvem viver em cidade. Pois é, o que eu falo assim, hoje, no Rio de Janeiro, ali, na prefeitura, mas isso não é hoje só porque é o Eduardo Paes, tá? Há muito tempo, quando eu fiz o movimento, inclusive, de ir para a Câmara Municipal, foi achando que no Legislativo, eu achava que era meio porque tinha havido uma mudança, que o processo de redemocratização estava indo muito bem, mas veio alguém que representava o capital que assumiu a prefeitura, que foi o César Maia, né? Estava achando isso. E aí fui para lá e a dificuldade que a gente teve e que ficou no fórum do plano diretor discutindo, tentando fazer com que aqueles instrumentos tivessem sido regulamentados e não conseguiu, né? E aquilo lá acontecendo. Hoje, desde o início da década de 90, com a implementação das políticas neoliberais, para viabilizar a necessidade do capitalismo em processo regressivo, no esgotamento que se encontra, o Estado e mercado não tem mais diferença, né? Então, ali, dentro da Secretaria de Urbanismo, eu estou falando desse lugar,
A ADEME, que é a Associação do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, ela entra ali a hora que quer, né? Inclusive os computadores, os plotters, as impressoras, o telão que você tem, os equipamentos de melhor qualidade que tem, todos os funcionários da Secretaria de Urbanismo que aprovam os projetos e que faz a legislação para atender os interesses, são todos da ADEME, doação da ADEME, entendeu? Então, o cara quer mudar a legislação, chega ali e conversa com o prefeito, com o secretário, e depois conversa com o prefeito e vai e muda a legislação de acordo com o seu interesse. Tanto o capital imobiliário quanto os vereadores representantes do capital imobiliário. Então, é assim, está fechado. Então, tem companheiros que estão lá na Câmara Municipal fazendo uma luta importante, que estão lá, você vai perguntar, não aprovo isso, vai lá, vai votar contra, mas está tudo dominado. O projeto desse chega lá e vai ser aprovado, né? E meia dúzia não vai mudar nada. E mesmo se tivesse a legislação, não muda nada. Nós não temos problema de legislação, nós temos uma legislação ótima, que diz, né, que você não pode ser removido. Isso nas lutas, a lei orgânica do município, ela é muito boa para o reconhecimento do direito à moradia digna dos moradores, dos trabalhadores urbanos da cidade, né, do Rio de Janeiro, porque a lei orgânica nossa, ela inclui isso. Não pode haver, diz que só pode haver reassentamento, se for considerado área de risco, tem que haver a condição de haver um laudo técnico, uma defesa, uma discussão dos moradores, a solução para reassentar tem que ser discutida com os moradores, isso tudo é lei, e acontece? Não. Então, pronto. Então, assim, não pode também, eu estou chamando a atenção porque a luta não pode ser, não, que falta uma legislação, não falta nada, não é por conta. Então, eu estou mais mostrando elementos para mostrar porque como é que a gente está preso a isso, e como é que a gente vai soltar essas amarras, né? Dessas amarras aí que nos prendem e parece que é uma coisa que não tem saída, né? Então, a minha contribuição de trazer aqui essa realidade pode não ser muito animadora, mas é porque eu estou querendo exatamente que cada um leve para casa, é onde milita, onde luta, tem essa compreensão. É muito difícil mesmo ter a compreensão de que você não é um cidadão respeitado. O cidadão já deixou de ter, hoje em dia você é cliente, você é usuário, né, mas não é mais cidadão. A prefeitura não trata ninguém, estou falando de prefeitura, governo federal, estadual, né? Então, tem companheiros que estão lá, por que eles assumiram o poder e não puderam fazer diferente? E eu digo a você que se por acaso que houve realmente uma disputa, que foi interessante, que mobilizou uma juventude, que eu vejo que está como apoiador de vários movimentos desses de resistência, a luta por moradia no Rio de Janeiro, eu vejo isso como uma coisa boa, que foi meio que ainda nesse ânimo da eleição, mas se o Freixo viesse a assumir, ele não ia poder fazer nada. Ele ia diminuir o horror, mas ele não ia poder cancelar os contratos que estão aí já, os compromissos feitos, que pressupõem a remoção. Entendeu? É isso. Ele ia ter que gerir isso que está aí. Fazer a gestão social disso que está aí. É sempre melhor. É lógico que eu votei nele, né? Sempre tem uma opção, mas assim, não vou priorizar, eu vou me candidatar. Ele falou assim, minha vereadora, quando eu acabei de falar de manhã, o Vitor mexeu comigo, você é minha vereadora. Eu falei, não tem a mínima chance, eu não estou disputando esse estado, porque eu acho que a luta não é por aí. Dentro dele você fica preso naquela forma de luta, que é ali dentro, enquadrado na lei, naquele formato, naquele plenário, e eu conheço bem, trabalhei 12 anos lá, dando assessoria ao vereador mais combativo que tem na Câmara Municipal. Ele é o Mar Coelho. Entendeu? Uma pessoa que eu boto a mão no fogo, mas é pouco, né? É importante que exista esse canal institucional e que o movimento se recorra a eles. Mas não pode ser isso. Não, o que a gente vai fazer para se livrar? Tem que falar com o vereador tal. Aí ferrou. Se esse é o caminho, né? Então, assim, nós estamos fazendo isso, nós vamos pensar o que a gente vai querer, e se ele quiser apoiar, ótimo. Mas não pode direcionar, né? Então, é essa coisa que tem que estar presente. A política não pode distanciar, e a política não é eleitoreira, não é
né? Porque a tendência é a cooptação dos movimentos, inclusive dos partidos de esquerda, lógico, né? Porque precisa de manter ali e precisa de se eleger, né? Então, lutas sociais muito importantes. Você está... Fala, eu não... Lógico. Às vezes a gente fica um pouco ansioso porque queria pedir quanto seria a receita e a gente tem certeza que você não tem porque a gente também não tem. E a situação é bem desesperadora. Mas nesse exemplo aqui que ele está falando, assim, luta, eu apoio a luta contra o racismo, lógico, a luta feminista, todas as lutas, só que a mulher pobre sofre muito mais, né? O negro pobre sofre muito mais, entendeu? Então, o viés econômico está em todas essas lutas, entendeu? E aí o pobre está lá na favela, né? Sofre com a questão da moradia, então é uma coisa que tem que perpassar tudo. É essa discussão, politizar essa discussão, né? Porque é muito fácil, todo mundo vai ser legal, vai dizer, e ninguém assume que é racista, né? Ninguém assume que é racista, todo mundo também defende os direitos da mulher, mas bate na sua mulher lá e não tem problema nenhum, né? Então, esse viés econômico ele não pode deixar de perpassar as discussões políticas de quem está com essa perspectiva de transformação e está com essa percepção do lugar que nós estamos nesta sociedade hoje, na barbárie que nós estamos vivendo e que não tem saída. Então nós temos que discutir isso e amadurecer muito. Isso é muito difícil. É muito difícil. Se fosse fácil, né, eu já tinha... Desde de manhã, quando comecei, andei saindo, organizando umas coisas, mas peguei belos pedaços da fala do Andrelino e eu queria falar o que vou falar agora, que é a mesma coisa na fala do Andrelino, na fala do Che Guevara, do André Che Guevara, na tua fala. Ok, como é que nós vamos incorporar? Nós somos aqui um pelotãozinho, muito bom, um pelotão bom. Mas e daí, porra? Esse pelotão tem que ter uma série de outras
com formação de exército em volta, não é só esse pelotão nosso. Quer dizer, como é que nós vamos convencer lá no Santa Marta, sair de Fiel e o como chama o menino lá? Itamar, e vamos ter 2, 3 amigos, cunhado com cunhado e tal, chegar a ter 100 pessoas no Santa Marta. Esse é o problema. Como é que na Maré vamos dizer, não, as ideias da Gisele são maravilhosas, assim, bela bosta. E daí? Tem que ter a Gisele com mais 99. As ideias de cada um. Lá no Jorge Turco, tá, o MC Papá é legal, eu quero 10 meninos igual a MC Papá. Um só não serve para porra nenhuma, é ótimo, adoro o menino. Mas só ele é bom para você, para nós. Quer dizer, como vamos ter, sabe, não ser vamos dizer, uns animadores dessa discussão. Para mim é o seguinte, a comunicação, esse curso de comunicação que estamos fazendo, avançado, para mim pode ser uma coisa muito boa, para a gente encorpar, sabe, encorpar com gente. Numa palestra de hoje aqui, além de nós que estamos aqui no curso, podia estar mais 20 pessoas. Mas 2 que você leva não porque eu te encho o saco. Quer dizer, puta que pariu. Aqueles 2 que vão escutar a Fátima falar, dos 2, um vai ficar envenenado do bem. Envenenado do bem. O outro não. O outro continua envenenado pela Globo, do mal. Mas alguém, se você leva 4, Gisele, aqui, entende? Nas nossas atividades. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ter que melhorar, treinar em fazer jornal. Temos que fazer jornal para a nossa comunidade, não só para a nossa, isso vai discutir. Pode ser que vai fazer para 3, 4, 5, 6, 7, 8 juntos. Não para aquele monte de associação de favela que não querem porra nenhuma. Mas para 3, 4, 5, quem sabe? Jornal, rádio, não só o Rádio Santa Marta. Como é que vamos espalhar isso? Temos que espalhar, senão não adianta nada. Senão estamos salvando a alma, sabe? Fiel é um cara bom, quando ele morrer, ele vai para o céu. Ele salvou a alma dele. Bela bosta se ele foi para o céu. Tem que ir para o céu com levar 1000 em volta. Para fazer uma suruba lá em cima, fazer uma agitação lá em cima. Não é só o Fiel ir no céu. Ah, a Gisele é legal. O que me interessa se a Gisele é legal? Gisele tem que ter 100, 150 pessoas que vão ser influenciadas. E esse curso tem que ajudar nesse sentido. No Jorge Turco. Ah, O Vitor estava aqui atrás de mim, assim. Como é que as pessoas vão saber o que a gente está falando aqui? Como é que as pessoas vão saber o que a gente está falando aqui? Entendeu? O que você falou é maravilhoso, Fátima. Mas nós temos que ver que instrumento. Então, esse treinamento que o Arthur inventou. Como é que vai levar isso tudo agora para as pessoas? Eu falei, vamos sair daqui agora? Não, como é que vamos colocar pedacinho dessas falas, pedaço da fala dele, pedaço da fala do André Che Guevara, do cacete a fala dele, pedaço dele, 4 ou 5 pedaços, eu não sei, não entendo nada disso. De 5, 10, 15 minutos, 7 minutos, 4, mais que 5 minutos, nem Cristo assiste, mas coloca 5 pedaços de 4, dá 20, da fala do André, 3, 4 pedaços da fala dela, excelente, e da fala do Andrelino, e da fala do Fiel, do Satanás, lá de um, de outro, dela aqui, certo? Quer dizer, como é isso estou falando com relação a esse instrumentinho que você está usando aqui. Sim, podemos estimular discussões. Quantas discussões foram colocadas aqui para espalhar? Sabe, provocar outras discussões, levar para outras pessoas, quer dizer, como nós usar na comunicação. É um curso de comunicação essa porra aqui. Então, como é que jornal, internet, certo que cultura, aí é música e tudo mais. Eu estou preocupado com isso. Espalhar a fala da Fátima. Então, rapidinho. Rapidinho, mais alguém pode falar também? Não estou cortando, avisar que tem um lanchinho, o Fernando já chegou para a gente.
no Jornal Cidadão a gente está com dificuldade de imprimir o jornal, de diagramar, enfim. E a gente tem reinventado de imprimir, de diagramar, e aí a gente está tendo que fazer cursos individuais, cursos para quem quer fazer cada parte do jornal, e aí a gente está tendo que inventar, aprender, enfim. Por exemplo, a equipe está lá hoje, mutirão, diagramando o jornal. Mas enquanto o Jornal Cidadão passa por todas essas dificuldades, não consegue circular pelo conjunto de favelas da Maré, que são 16 favelas, a gente tem inventado formas de se chegar até o morador. Então, a gente está fazendo palestras sobre direitos trabalhísticos, sobre questão racial, questão do negro, saneamento básico, coisas que fazem parte do dia a dia da gente na favela, segurança pública, UPP, questão das drogas, que a gente já fez o primeiro debate, questão de moradia. E aí, exatamente, aí a equipe do Cidadão, mesmo sem grana, a gente não tem um centavo, e aí cada um vai doando R$10, R$5, e a gente está circulando pela Maré, nas praças públicas, nas igrejas, associações de moradores e escolas, fazendo esse debate junto com os moradores. Ou seja, se o morador da favela da Maré não vai até a nossa sala, não vai até a ONG, até o SEASM, até o Jornal Cidadão, a gente vai até ele. E aí dá para a gente fazer essas coisas sem ter nem um centavo, é só ter um pouquinho de força de vontade e tentar levar também apoio, tentar levar outras pessoas também para fazer parte dessa construção. É claro que a Gisele sozinha não pode fazer nada, e ela de fato não faz. Eu não faço um jornal de 24 páginas sozinha e não vou fazer nunca, porque afinal ele é um jornal comunitário e não deve ser feito por uma pessoa. Mas se uma equipe, se companheiros nossos quiserem fazer, serão muito bem-vindos e a gente consegue construir juntos e ampliar esse debate não só na favela da Maré, mas em outras favelas também, que esse é um objetivo também do Jornal Cidadão. Ou seja, a gente precisa discutir também coisas que fazem parte do dia a dia do morador. Não adianta a gente querer levar para ele, impor coisas para ele que ele não vai querer ouvir. É claro que a gente tem que colocar o que a gente pensa, mas a partir daquilo que o morador está colocando como prioridade também. O Vitor falou como é que é, da coisinha aí. Não, só para tentar falar um pouco que a gente está discutindo isso nas aulas, é porque da importância desse registro audiovisual, dessa cobertura colaborativa. Primeiro, para a gente amplificar as nossas vozes, né? Uma voz é fraca, mas se você usa um microfone e um amplificador, você já amplifica, um megafone, um carro de som, um jornal, a internet, isso vai amplificando a sua voz e você vai conseguindo atingir muito mais gente. Então, só que, até esse momento, por volta de 52 pessoas já acompanharam o que está acontecendo aqui. Então, um número... Provavelmente. Então, é um número muito interessante. Então, a gente conseguiu atingir mais 52 pessoas do que o número de pessoas que estão aqui dentro. Outra coisa também é do registro histórico. Como a Fátima falou... essa luta não é de hoje, essa luta já tem vários anos, mas muitas vezes a gente não tem um registro dessa luta, porque a gente estava muito preocupado em lutar, em conseguir as vitórias, e muitas vezes a gente não tem esse registro muito à mão. E eu dou o próprio exemplo, eu dei para o Vitor Gianotti, no aniversário dele, o livro da Guerra dos Tamoios, que foi o primeiro movimento social dessa terra aqui, que diz respeito a isso tudo que a gente está vendo. Os portugueses chegaram aqui e falaram, a terra agora é nossa, tchau vocês, e tchau os tupinambás que moravam aqui no Rio de Janeiro. E a gente não tem quase nenhum registro histórico sobre isso. Então é importante a gente registrar até para inspirar as lutas do futuro. Então o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho, ele é para amplificar a nossa voz, é para dizer o que a gente está fazendo aqui, trazer mais gente para a luta e inspirar no futuro as futuras gerações. Sim, uma coisona. Então, pessoal, a Gisele já fez um pouco a defesa. Eu não quero dizer que o que o Vitor, eu não quero retirar o que o Vitor falou, mas eu vejo que o que já tem sido feito, tá? E o NPC tem sido um exemplo mais simbólico disso, pelo fato de difundir a ideia de comunicação popular, comunitária, com um viés o quê?
combativo, de resistência, né? E o que acontece, Vitor Gianotti? Eu vejo que o trabalho que tem sido feito, e aí quando eu olho para uma Gisele, que é referência para mim, quando eu olho para um Fiel, que é referência para mim, quando eu olho para um Arthur William, e muitos outros, não vou ficar citando um por um, que eu desmereço um monte, mas você bateu aqui na... Eu vou... Uma mulher... Pô, foi a primeira. Que apanhou, na fala dele apanhou, que tem que ter 15 Gisele, uma Gisele só, e o cacete agora, um papá só, o fiel do Satanás, que ele falou aqui, fiel do Santa Marta. O que acontece? O que eu entendo? Eu vou ficar com as palavras, mas não vou deixar elas me desmobilizarem. Não foi esse o intuito do companheiro André Che Guevara, que é do seguinte, meu irmão, é muito difícil mobilizar, é muito difícil. O povo, acho que o povo do mundo, ou o povo da onde a mídia hegemônica chega, a mídia empresarial chega, tem a cabeça feita. E a gente tem que desconstruir isso nessa perspectiva de mídia contra-hegemônica, popular, buscando a valorização da identidade do povo, o povo se identificar, perceber, se entender aonde ele está. E a gente vai fazer isso através do jornalzinho que a gente aprende aqui, da transmissão colaborativa que a gente aprende aqui, da cultura combativa, a visão da Favela Brasil, bonde da cultura, os neguinhos que não se cala, hip hop luta armada, apa funk, né? Então, tem muita coisa já sendo feita. Dá para se fazer muito mais. Vamos ser multiplicadores? Sim. Isso é dever só de quem mora na favela? Não. Essa galera que está aqui é uma galera que a gente tem que ter o cuidado, favelado, de não fazer aquele discurso de que o cara não é cria. Muito bem, fala o fiel isso. Muito bem, fala o fiel isso. O cara não é cria, então a gente... Não, meu irmão. Meu papo para você é que more você aonde morar. Se você se identifica com essa luta, que é a luta do povo favelado, numa perspectiva de classe, percebendo que essa luta é sua também, nós estamos juntos. Vamos lutar. Então, assim, promover, como deu a ideia aqui, vamos promover no Jorge Turco, na Maré, no Santa Marta, na cidade, esses lugares todos. E essas pessoas que, porventura, não morarem lá, elas podem nos ajudar de várias maneiras. Porque nós precisamos da ajuda de quem não é da favela. Porque a luta da favela, insisto, não é só de quem mora na favela. E a luta não é só da favela, pô. Calma aí, vamos ter cuidado também com a maneira de como colocar as coisas. Pô. Se eu fizer um discurso só do favelado, eu estou até sectarizando a parada. E tem gente que não está morando, de repente, lá naquilo que é considerado morro, favela, mora ali no pé, mora no bairro e tal... Mas o cara é da mesma luta que eu, que isso a gente tem que começar até ver como coloca essas coisas. Entendeu? Desculpa aí o desabafo, mas... Desculpa não, é isso mesmo, o papo é esse. Temos que estar na... Papo é reto, né, Gisele? Bom, tá na hora de acabar, né? Mas eu espero, tenho certeza que ninguém aqui, eu fico satisfeita que minhas reflexões tenham servido para mexer, né? E o objetivo é esse mesmo. Agora, eu estou aqui me colocando, na realidade, a minha militância, a minha vida profissional sempre foi nesse sentido, por comprometimento. Agora, é muito difícil encontrar... eu hoje estou lá no coletivo técnico, né? Mas é um coletivo técnico que age de uma forma meio voluntariosa. Tem um problema aqui, vai lá e resolve. Aí o Maurício vai lá e faz um laudo. A gente vai lá e faz um laudo, mostra que é Vila Autódromo, que não tem nada demais. Entendeu? Até esse coletivo técnico tem que ser ampliado, tem que ser organizado. Isso não é fácil. Esse meu discurso meio pessimista, esse não é só assim, pegar isso e eu sair dizendo que eu falo isso o tempo inteiro, mas
essa sociedade tem alguma coisa de estranha e tem a ver com os valores que a gente tem, burgueses, a dificuldade da alienação do ser humano reificado, né? Como é que consegue perceber e fazer uma luta diferente daquilo que está ali, né? É muito difícil. Eu vejo pelo meu filho mesmo. Ele falou, mãe, esse discurso engessa, né? E eu já ouvi isso até da professora que estava na minha banca, da defesa da tese agora em outubro. Não, mas você fala de uma possibilidade de uma utopia, lógico, né? Mas, assim, tem muita gente que se sente engessado e não sabe, como disse que não tem saída, então eu vou aproveitar, né? O que tem aí ainda de sobra para mim. Então, não é só isso, né? Essa discussão política para criar essa expectativa de possibilidade na mudança, que dizer que está sem saída não é o fim do mundo, é só a gente conscientizar que este sistema não nos serve, que a gente tem que fazer lutas antissistêmicas, né? Mas, e no Rio de Janeiro, sem querer dar fórmula, mas é um caminho que fica para uma próxima conversa, que eu queria chamar a atenção. A gente cai, o que está simbolicamente dizendo que a cidade do Rio de Janeiro vai ver aquelas fotos que o IPP, que o Iplan Rio vende, que conta a história da cidade e que as favelas somem da história da cidade, né? Não tem, é tudo bonitinho, as favelas somem, ela só aparece as construções bonitinhas, coloniais, e depois, bonito, depois os prédios, entendeu? As favelas que estão ali, as favelas que tiveram na Lagoa, 7 favelas ali na década de 60, que foram removidas de forma violenta, nunca aparecem na história, e tem muita gente que se gaba disso. Então, como que o morador de favela vai perceber que é ele que constrói a cidade, que ele tem esse direito, se isso está inviabilizado? Contar essa história do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é isso hoje, porque é construído, porque eu não vejo quem é que são os trabalhadores que levantam esses prédios todos que estão aí, né? Então, contar essa história, e para isso eles precisaram morar perto. Enquanto estavam morando perto, estava bom, que estava servindo. Depois não serve mais, vai para longe. Então, contar essa história da geografia do Rio de Janeiro, a história das lutas da vida. Nos últimos anos, sumiram várias favelas. São vidas humanas que saíram dali. Então, isso tem que ser contado. E para ser visibilizado e para fazer parte de uma discussão de movimento, de cada um no seu canto, entendeu? Recuperar, porque a história oficial, né, o que reproduz todos esses conceitos, esses preconceitos que estão aí divulgados, ideologias, isso faz parte. Então, nós precisamos. Agora, como que a gente conta essa história? Nós, que eu estou falando, os moradores que têm que lutar pela sobrevivência e resistir a isso tudo, né? E eu não estou falando de chegar, a academia tem muito isso, tem vários projetos, vão lá, faz a história, pega elemento, faz entrevista, não sei o quê, e depois bota lá num arquivo, não sei o quê, e não dá retorno. Estou falando de quem vive contar a sua história. É completamente diferente o Jorge contar a história de lá do que alguém que veio e fez pesquisa, já apareceu em vários lugares, contar como é que foi, entendeu? É por isso que meu sonho, eu vou me aposentar no final do ano. E aí meu sonho é fazer um monte de... Sacanagem por quê? Da prefeitura, aquilo lá eu vou lá para sofrer, só para ser torturada todo dia. Não, me aposentar daquela coisa que me prende, aquilo que me escraviza, onde eu tenho que vender minha força de trabalho, senão, entendeu? É meu meio de vida. Então eu vou... Então, o meu sonho é fazer uma universidade popular, entendeu? Um lugar que talvez... Mas não é para eu chegar e ficar falando nada, é para a gente construir junto, entendeu? É isso. Muito obrigada, hein? Obrigada a todos.